Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de oficina de produções textuais. Você está no aprofundamento curricular Start, a hora do desafio, e eu, professora Tayana, estarei com vocês aí durante essa unidade curricular, trabalhando essa oficina de produções textuais. E qual é a aula de hoje? Vamos ao que interessa. Hoje a gente começa aí a imersão no universo do mundo dos contos fantásticos, né? Entrar no mundo dos contos fantásticos. É a primeira aula, serão 4 aulas, nós vamos trabalhar com essas habilidades que vocês já viram nas aulas anteriores, então vocês vão continuar observando, compreendendo e analisando a produção e circulação de discursos, tá? E além disso, o eixo estruturante é investigação científica, como eu falei na aula anterior, você vai continuar observando e reconhecendo como que essas manifestações acontecem de forma diferente uma das outras, e hoje a gente vai contar muita história, certo? E só para que vocês se sintonizem, nós já estamos aí no desenvolvimento, então hoje já é uma aula de desenvolvimento. Nós tivemos a aula 1, que foi a introdução, a 2, que também foi a introdução, e essa é a terceira aula e já é desenvolvimento. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho das múltiplas linguagens e na última aula em específico, a gente trabalhou com um conto aí do Júlio Cortázar, né? Propriedades de um sofá, tá bom? E trabalhando com as vertentes aí, a fala, né? A apresentação, a forma de apresentar falada, somente ali lida, e também os recursos audiovisuais, né, a imagem, o som, tudo isso e a construção de significados, tá certo? E como eu já falei, nós estamos na introdução, preciso passar também, estamos hoje na aula desenvolvimento, aula 1, Contos Fantásticos 1, certo? E vamos aí para a aula de hoje, que é o que interessa. Qual o objetivo da aula de hoje? Eu já falei que nós vamos aí mergulhar no universo dos contos fantásticos, a partir, né, de contos de diversas épocas aí, tá? Cada conto e a sua época. E observar. Vocês têm uma atividade para fazer que vocês têm que escolher, vocês terão que escolher um conto fantástico para apresentar aí para o seu professor, né? Você vai escolher, e assim, o universo dos contos fantásticos é enorme, então são muitos contos e hoje eu vou falar alguns para você ter uma ideia, tá? E enquanto eu estiver aqui apresentando esses contos fantásticos, vocês vão refletir em algumas questões. No primeiro conto, eu pedi para que vocês, isso foi na aula passada, né? Eu pedi para que vocês observassem apenas se estava se sentindo bem, se estava sentindo medo, se estava sentindo raiva, se gostou, se não gostou. Hoje, a gente vai para uma análise mais aprofundada. Na verdade, a gente vai para uma análise. A gente inicia uma análise, né? A análise mais aprofundada serão nas próximas aulas, tá bom? Então, quando eu estiver contando, além de você prestar atenção na história, eu vou trazer alguns outros elementos, tá? Para que eu não fique só na história. Eu vou avançar um pouquinho hoje. Então, qual a característica de um conto fantástico? Anota aí. Qual a característica? O que define um gênero textual conto fantástico? Quando eu posso dizer, esse conto é fantástico, certo? E quais os elementos da narrativa e como eles se apresentam? Na verdade, os elementos da narrativa, a gente começa hoje a mergulhar nesse universo, mas nas próximas aulas eu vou explicando melhor. Então, se você conseguir identificar as características específicas do conto fantástico, já está beleza nessa aula. Aprofundar, a gente continua nas próximas, entendeu? Então, vamos lá contar histórias hoje. Então, anota aí no seu caderno qual a característica do conto fantástico, né? E quais os elementos e como eles se apresentam. Ali tá um D, apresentam, mas vocês desconsideram aquele D, tá, gente? Porque às vezes acaba passando, tá? Nós estamos no início do ano aí e nós vamos agora, então, contar histórias para vocês, contar histórias, mudei aqui o cenário, vim aqui com alguns livros maravilhosos para estar contando um pouquinho das histórias para vocês. Eu vou dar conta de contar tudo? Não, mas pelo menos você vai conhecer um pouco. O primeiro que eu quero apresentar, eu já falei na aula passada, mas a gente estava comentando sobre Júlio Cortázar, que é um livro pequeno, eu até brinquei, é um livro de pobre, não sei se vocês se lembram. É que, na verdade, é só um livro, e aquele livro que eu trouxe na outra aula, ele tem uma coletânea de várias histórias de Júlio Cortázar, de vários livros de Júlio Cortázar. E esse é só o História de Cronópios e de Famas, tá? Esse livro, ele
É muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida, tá? Eu nunca tinha me deparado com isso. Então, eu falei naqueles 10 minutinhos que a gente fica, eu contei um pouquinho a história. Mas aqui você vai ter uma coletânea de manual de instruções, você tem Ocupações Estranhas, que é uma família que tem uma vida muito diferente de tudo que a gente já viu. A gente tem também Matéria Plástica, que são instruções para cantar, e Propriedades de um Sofá, que está nesse pedaço do livro. E depois História de Cronópios e Famas. Então, a história de Cronópios e Famas só começa lá no final do livro. E tem vários mini contos aqui, é legal para quem não gosta de ler muito, então tem muitos mini contos. E só para vocês entenderem, é claro que a Pro também vai ler e vai falar ao mesmo tempo, eu fiz algumas anotações, porque é muita informação. Então os cronópios são uma espécie de micróbios verdes que iam tomando características humanas. Então ele assistia a um concerto musical e ele começou a imaginar aqueles bichinhos verdes andando assim, certo? E olha lá o conto fantástico, né? E ele descreve assim os cronópios. E a força dos cronópios é a poesia. Já os famas são mais acomodados, mais prudentes, sabe? Tudo da vida prática. E as esperanças são sedentárias, sabe? Como estátuas. É preciso ir vê-las, porque elas não vêm até nós. Então, quando chega em História de Cronópios e Famas, ele vai explicando cada uma, como que elas se comportam numa mesma situação, né? Um dos que eu mais gostei aqui do Cortázar foi um que fala sobre o relógio, né? Que fala que quando você ganha um relógio, você ganha um demônio enfeitado, porque na verdade é você que está sendo dado de presente ao relógio, né? E não você que está ganhando o relógio, ele que está te ganhando, porque pensa nesse paralelo, ele vai acabar dominando a sua vida, tá bom? Então, tive que contar rapidinho. Esse livro vocês não têm na escola, tá? Mas esse aqui vocês têm na escola. O nome dele é Contos Fantásticos Brasileiros, e vocês acham na escola, ó, essa capinha aqui tem tipo uma caveirinha na capa, uma máscara virada, tá? E aqui vocês têm Contos Fantásticos Brasileiros, tá? Então procura na escola, vê se você acha. Tem Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade, tem Teleco, o Coelhinho, de Murilo Rubião. E é sobre Teleco, Coelhinho, de Murilo Rubião, que eu vou falar um pouquinho hoje, tá? Teleco, o coelhinho. 3 coisas me são difíceis de entender. Essa parte eu posso falar porque é até uma parte bíblica, tá? E a quarta eu a ignoro completamente. O caminho da águia no mar, o caminho da cobra sobre a pedra, o caminho da nau no meio do mar e o caminho do homem na sua mocidade. E aí começa a história. O homem está numa praia e aparece lá um coelhinho. E começa, me dá um cigarro, me dá um cigarro. E ele, o que é isso? Tal. E aí, de repente, ele começa a conversar com o coelhinho. O homem tá conversando com o coelhinho e ele gosta do coelhinho, leva o coelhinho para casa, só que o coelhinho fala, olha, eu me transformo, tá? E aí, o bicho, o coelhinho, sofre muitas metamorfoses quando ele chega na casa desse senhor que adotou, certo? Ele se transforma em cavalo, ele se transforma em tudo que você pode imaginar para agradar as outras pessoas. Ele avisa pro cara, olha, eu não sou coelhinho não, me transforme. Ele vai se transformando, até que um dia esse cara chega em casa e tá o coelhinho transformado em canguru, de mãos dadas com uma linda moça dentro da casa do cara. E o cara, além de ficar meio irritado com aquilo, ele se apaixona pela moça. E ele pede a moça em casamento. Só que a moça rejeita. Ela fala, não, aquele canguru, aquele que ele pensa que é um animal, que é um bicho que se transforma, é muito mais humano que você. E o cara fica com muita raiva. Até que um dia ele chega em casa, tá os dois dançando uma valsa lá, o canguru, que era coelho, que virou cavalo, e a moça linda. Ele fica com muita raiva e ele manda todo mundo embora. Fala, vai embora daqui, que eu não quero saber mais de vocês, não. Depois de um tempo, o Teleco aparece novamente e se transforma de novo. Só que a transformação agora dele é em uma velocidade absurda, que ninguém consegue acompanhar com tantos bichos que ele se transforma, até que ele se torna uma criança encardida, sem dentes e morta. É assim que acaba a história. Aí você fala, prof, não entendi, foi nada. É aí que está a pegada do conto fantástico. É quando ele termina, não tem uma moral da história, não é igual a fábula, não é igual ao conto maravilhoso, um Alice no País das Maravilhas, não. Conto fantástico, ele é esquisito mesmo, ele é estranho, ele te dá um o que está acontecendo, tá? Murilo Rubião, um dos maiores representantes da literatura fantástica aqui no Brasil. Na verdade, conhecido como realismo
livro mágico. Eu não tenho tempo para contar tanta história, mas eu indico o Flor, Telefone Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Aqui tem Machado de Assis, aqui tem a Luísa Azevedo, que eu vou usar na próxima aula. Tem muita coisa boa e eu achei esse livro na escola. Agora vamos para tudo, que agora eu fiquei louca, tá? Esse livro do Ítalo Calvino, ele tem na escola e eu já vi, assim, vários exemplares, para mais de 20, em várias escolas, as que eu conheci. E eu tenho aqui um conto. Eu fiz também para vocês um podcast, eu vou colocar lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, e também naqueles 10 minutinhos que a gente fica, mostrando para vocês todos os contos, assim, não lendo todos, tá? Mas fazendo uma apresentação, são 26 contos fantásticos, da literatura mundial. Você encontra de tudo aqui, isso aqui é divino, é assim, de você cair o queixo. E eu desejo muito que vocês tenham contato com a literatura fantástica mundial. Não apenas com a brasileira, não apenas com a da América Latina, mas do mundo inteiro, porque vale muito a pena. E vocês terão que escolher um conto para apresentar, certo? Eu escolhi o meu. Esse é o meu conto escolhido. O nome dele é Homem de Areia. E o escritor, eu vou tentar dizer o nome, é Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, tá? Esse é o nome do escritor. Eu chamo de Hoffmann para ficar mais fácil para mim. Gente, é aquela história que quando termina, você fica assim, que história foi essa? Que foi que eu li? É mais ou menos assim, tá? O Homem de Areia, ele inclusive foi inspiração ou foi objeto de estudo de Freud para ele fazer o seu ensaio sobre o estranho. Então, o inconsciente, ele já tinha sido abordado muito antes, né? Aqui, na literatura, só 100 anos depois que Freud vai começar a comentar, que Freud vai começar a estudar. Esse cara, o Hoffmann, ele inspirou Tchaikovsky, ele inspirou Edgar Allan Poe, ele foi o cara que inspirou muita gente. Conhecido do romantismo, aquele romantismo mais gótico, tá? Mais pesadão. Então, é daqui que vem. Eu vou começar a história e não vou conseguir terminar, porque não vai dar tempo, mas não tem problema, porque se eu tivesse contado a história inteirinha, você também ia ficar confuso. Eu digo, leia este conto. Esse livro tem na escola, tem vários contos maravilhosos aqui. Mas vamos lá. A história começa com uma carta. E essa carta é escrita por Natanael. Natanael é o protagonista da história. E aqui eu começo a trazer elementos da narrativa. Não tem como eu contar essa história sem desenhar um pouquinho para vocês. Natanael, ele é o protagonista. Só que a carta é dele. Ele está escrevendo uma carta para Lotário. Lotário é seu amigo. Só vou falar isso por enquanto. Aí ele começa assim: olha, eu vou escrever algo que aconteceu comigo, que se eu contar você vai achar que eu estou louco. Olha o fantástico aí, eu estou louco. Porque chegou um cara, um vendedor de barômetro na minha casa. Se você não sabe o que é barômetro, daqui a pouco eu explico. Chegou um vendedor de barômetro e chegou lá e eu fiquei muito nervoso com ele, gritei com ele, mandei ele sair da minha frente, sem ter acontecido nada. Eu fiquei bravo só de ver aquele cara, porque quando eu vi aquele cara, eu me lembrei de um cara que eu vi na minha infância, que na verdade eu não sei nem se esse cara existiu, que ele tá falando da infância, mas enfim. Ele conta, o nome do cara que ele viu e se assustou era Coppola. Presta atenção no nome, Coppola. E o nome do cara que ele diz que é o mesmo que o Coppola é Coppelius. Aí ele vai contar a história do Coppelius. Só que o Coppelius, na verdade, o Coppola, que ele acha que os dois... Já começou a enroscar, né? É isso mesmo. Ele acha que os dois, na verdade, é um só. É o Homem de Areia da infância dele. Se você teve... Sabe a sua infância, aquela coisa de bicho-papão? Então, quando ele ia dormir, né, às 9 horas, a mãe falava assim: corre, vai dormir, porque o Homem de Areia vai chegar. E ele ficava com aquela coisa: quem é esse Homem de Areia? E depois disso, ele ouvia passos na casa dele. E ele ficava com aquela coisa: nossa, tem um Homem de Areia aí, tem sim. E um dia ele chegou pra mãe e falou: mãe, quem é esse Homem de Areia? Ela falou: menino, que bobeira, é pra você dormir. É porque quando a gente tá com sono, o olho não fica assim, cheio de areia. Então é isso. Ele ficou desconfiado. Ele ainda era criança, tá contando da infância dele. Aí ele falou: não, vou perguntar pra outra pessoa. Ele, como era uma pessoa, né, de uma classe alta e tinha a empregada lá, ama de leite, chamada na época, ela falou assim, ele perguntou pra ela, né, o que é Homem de Areia? Ela falou: você não sabe o que é Homem de Areia? Então, a babá dele, tá?
Homem de areia é um homem que anda com um saco nas costas e ele arranca os olhos das crianças, ele joga areia até cair o olho, assim, estatelado assim no chão, depois ele joga os olhos das crianças nas costas e leva para os filhos dele comer, tá? Os filhos deles vão comer esses olhos aí que eles vão arrancar de você. Pronto, o menino ficou apavorado. Daí, toda vez que ele via esse barulho desse homem chegando, ele achava que era o Homem de Areia, até que um dia mais velho ele consegue se esconder, sair um pouquinho antes das 9, se esconder no escritório do pai, porque ele sabia que era lá que o homem ia, e quando ele vê o homem, não é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que era advogado do pai dele, que trabalhava com o pai dele. E foi aí que ele descreve que o homem era horrível e que não sei o quê, e que o homem ia acabar com a vida dele e tal. E, infelizmente, esse cara vê que essa criança tá lá e fala: o que você tá fazendo aí, moleque? Olha o seu olho. E ele ficou com essa coisa na cabeça. Olho, olho, enfim. E esse monstro, né, que era um cara horroroso, um cara mal educado, ninguém gostava dele. Aí ele associou, esse cara é um monstro. Enfim, ele conversa... Na verdade, ele tenta entender quem é aquele cara, a vida inteira ele vai viver com aquele pesadelo na cabeça, com aquele susto, porque um ano depois, esse cara vai à casa dele, e no dia que esse cara vai à casa dele, do pai dele, o pai dele morre. Eles mexiam com alquimia, e aí o pai dele morre. E aí ele tem certeza que foi esse cara que matou o pai dele. Então, quando ele vê o cara ali na frente dele vendendo o barômetro, que na verdade era para medir pressão atmosférica, porque o Natanael estava fazendo faculdade, estava estudando, relação com física, tá? A faculdade que ele fazia. E aí ele precisava desse instrumento, porque naquela época para medir, aí para saber a previsão do tempo não era tão fácil quanto hoje. Então esses instrumentos eram muito necessários. Ele vê esse cara e fala: pô, esse cara é o cara que matou meu pai. Então, Copélios e Coppola é um só na cabeça dele. Só que ele manda essa carta pro amigo dele. Só que, na verdade, o amigo dele vai começar a confusão de novo. É irmão da noiva dele. E quem vê a carta é a noiva. O nome da noiva é Clara. Clara, gente, de clareza, esclarecida. Quando ela pega essa carta, ela fala: meu noivo está louco, né? E aí ela devolve com uma outra carta falando pra ele assim: olha, você precisa pensar bem, é só um vendedor, não tem nada a ver com seu pai e tal, enfim. Ele recebe a carta e vai entrar uma terceira pessoa na história, que na verdade agora é um narrador onisciente, que ele começa a contar que o cara estava fazendo faculdade, né, o que realmente estava acontecendo, da noiva dele, e que aconteceu uma coisa muito trágica com esse cara, que ele não sabe nem como é que conta. E é engraçado que é uma terceira pessoa que leu a carta e conversou com o amigo dele. Olha o enrosco, né? Ao mesmo tempo que Natanael ele percebia que estava enlouquecendo, ao mesmo tempo ele voltava para a clareza. Enfim, eu não vou ter como contar a história toda, mas decore aí Natanael, né, escolhido por Deus. Eu tenho o Lotário, eu tenho a Clara, que é quem vai tentar ajudar o Natanael a voltar para a realidade. Então a gente não sabe o que é realidade e o que é sonho. Quando você vê ele descrever o Homem de Areia, você fala: é o Homem de Areia, é isso mesmo? Ele tá ficando louco? Enfim, ele volta, né, começa a conversar com a Clara, volta para casa, né, porque ele estava estudando numa outra cidade quando ele mandou a carta. Ele volta para casa e aí ele conversa, quer dizer, a Clara, na verdade, é uma pessoa que ele conheceu desde a infância, agora estava noiva. Enfim, eles acabam brigando porque a Clara não aguenta aquele cara. O cara só falava nessa situação que tinha um homem que ele ia matar e fica naquela neura, tá? E aí eu não vou contar o resto da história. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que ele acaba brigando com a Clara e depois ele acaba se apaixonando por uma outra mulher chamada Olímpia. Beleza, deusa da beleza. Vocês viram lá na aula do Ed, né? Então, pensem aí o que pode acontecer com essa Olímpia. Quem será que é Olímpia? O que será que vai acontecer na história, tá? Então, gente, infelizmente eu não tenho tempo de contar o resto, mas quando terminar, se você ler, você vai ficar assim: gente, o que foi que aconteceu, certo? Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Fiquem com a gente aí para responder as questões num tempinho que a gente tem, aí eu posso contar um pouquinho mais da história. Dá uma passada lá no Instagram, Linda Portuguesa, CMSP_EM, e comente lá o que você achou dessa história, tá? E escolha uma história bem legal para contar aí para o seu professor. Esse foi só um pouquinho de Contos Fantásticos, a gente volta na próxima aula. Avaliem a nossa aula. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.